Bom, continuando então a nossa sequência do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, finalizamos semana passada o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, e aí começa o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Né? Então, vamos ver o que fala desse capítulo. Os temas, os itens desse capítulo que foram separados e foram predestinados para ser trabalhados nessa noite, eles são os itens 1 a 6 desse capítulo 16. Então, esses itens 1 a 6, Kardec colocou inicialmente algumas passagens do Evangelho, diretas. Então, não tem interpretação nesse capítulo na palestra de hoje, no estudo de hoje, e que vocês podem conferir com a gente lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Do item 1 a 6 são passagens do Evangelho. Em sua maioria são parábolas que Jesus contou, que estão nos Evangelhos de Lucas e de Mateus, e de Marcos também. Né? Mas, então, tudo que nós vamos trabalhar aqui são trechos dos Evangelhos de Lucas, de Mateus e de Marcos, então não tem aquela parte da interpretação de Kardec que sempre tem. Ele coloca uma passagem evangélica e ele coloca o seu texto, a sua interpretação ali. Ou ele ou outros espíritos, né, que tem a contribuição no Evangelho segundo o Espiritismo. Então hoje nós vamos trabalhar só com a parte dos versículos, das parábolas que estão no Novo Testamento. Ok? Então, e todas elas vão servir em torno desse tema aqui, ó. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, todas elas estão dentro dessas reflexões. Né? E aí ele fala o seguinte, no item 1 aí desse capítulo. Ele traz a passagem de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Não se pode servir a dois senhores, porque ou ele aborrecerá a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. O que é Mamon? Mamon é um Deus? Mamon é uma fruta? Mamon é o quê? Né? Mamon, em hebraico, significa dinheiro, riqueza. Então ele fala ali que não se pode servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Né? Nós teremos que ter um foco. Apenas. Um foco, um direcionamento. E aí, toda essa palestra, aqui, ela veio assim como uma cacetada para mim. Né? Então, eu gostaria de falar mais uma vez que tudo isso que eu falo, quem está escutando primeiramente sou eu, e serve primeiramente a mim, não é porque eu estou falando aqui que eu me coloco numa situação de superioridade, em momento algum. Então, isso daqui são reflexões para todos nós, porque todos nós temos essas dificuldades aí, que nós vamos refletir hoje. Nós vamos estar trabalhando aqui trechos literais do Evangelho, do Novo Testamento, né? Então nós traremos algumas reflexões aqui, mas que são do nosso cotidiano, sem a interpretação de Kardec. Né? E aí ele continua, que ele vai trazer agora um outro trecho que está no capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Então um jovem se aproximou de Jesus e disse, bom mestre, o que é preciso para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu, por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Então isso daqui já é uma cacetada para a gente também, porque às vezes, na maioria das vezes, a gente pode estar se enganando, pensando que a gente é bom, o suficiente para a gente ter orgulho, o suficiente para a gente ter egoísmo, o suficiente para a gente, em alguns momentos, se sentir humilhado por alguma situação. Porque quando a gente se sente humilhado, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, ele é ultrajado. Ele fala, nossa, poderia acontecer isso comigo, porque eu sou tal coisa. Daí a gente se sente com esse sentimento de frustração, de humilhação, né? Ferindo o nosso próprio orgulho. Então, Jesus já fala ali que ele mesmo, Jesus, não era bom. Bom é Deus. Né? Então, se Jesus fala isso, o que dirá nós, né? Nós estamos aí numa luta cotidiana, todos os dias, tentando nos melhorar. Então, é interessante que a gente não se coloque lá no chão também como, né, a última pulga lá do cachorro sarnento da esquina, mas que a gente tenha alguma coisa de bom, sim, porque nós somos filhos de Deus, temos uma centelha divina, mas também para que a gente não fique se achando, né? Como bom demais, para que não... tal coisa não pode acontecer comigo, porque eu sou bom, porque eu faço isso. Aí a pessoa
como que isso acontece comigo depois de tudo que eu fiz? Né? Então, situações assim que é para a gente refletir. E aí ele fala que só Deus é bom, né? Se quereis entrar na vida eterna, guardai os mandamentos. Daí o jovem rico pergunta, que mandamentos? Jesus lhe respondeu, não matareis, não cometereis adultério, não roubareis, não direis falso testemunho, honrai vosso pai e vossa mãe, e amai o vosso próximo como a vós mesmos. Olha tanto de informação preciosa que a gente tem aqui. Esse cara aqui, ó, ele não matava mais. Esse cara aqui, ele já não adulterava. E a gente tem uma interpretação aqui mais profunda dessa palavra adultério, que ela não se enquadra apenas numa relação conjugal. O adultério tem ela tem outros significados em relação à falsidade, a enganar, a burlar, a corromper. Por exemplo, o posto de gasolina X vende gasolina, combustível adulterado, né? Então, esse adultério não serve só para relação conjugal, serve para qualquer coisa. Então, esse cara aí que perguntou para Jesus que era preciso, ele já estava num nível, né? Ele já era bem bonzinho, olha só. Ele não enganava mais ninguém, né? Mais nada. Ele também não roubava, uma pessoa honesta, né? E ele também não falava mal dos outros, ele não dava falso testemunho, né? Honrava o pai, honrava a mãe e amava o próximo. Olha o que ele responde. Guardei todos esses mandamentos desde a minha juventude. A pessoa se transformou desde cedo, ele já estava transformado, né? E o que ainda me falta? Daí Jesus lhe respondeu, se quiserdes ser perfeito, ide, vende o que tendes e dai aos pobres, e terei um tesouro no céu. Depois, vinde e segui-me. E segue-me. Porém, o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se muito triste, pois possuía muitos bens. Então, não basta ser bonzinho, honesto, né? Honrar o pai, honrar a mãe, amar os outros e ser apegado às matérias, aos bens materiais, né? No Livro dos Espíritos, Kardec narra alguns trechos, né? E a gente tem outras obras da doutrina espírita que falam para a gente o que acontece após o nosso desencarne com situações em que nós encontramos, nós espíritos desencarnados, apegados demais na matéria, né? E esse apegado demais na matéria envolve uma série de questões. Não envolve só dinheiro, só riquezas. Envolve também a problemas que a gente tem com a matéria, o apego às coisas materiais, né? A comida é uma delas. O sexo é outra coisa, que é material. É um prazer material, né? Então, nós temos essa dificuldade. Então, aquelas ponderações, aqueles mandamentos lá que foram colocados por Jesus, respondendo ao jovem rico, né? Eles são estruturantes para a nossa salvação, para a nossa plenitude espiritual. Mas não é tudo. E aí, o que a gente tem que fazer, então? Começar a se desprender, né? Tentar se desprender. Viver com menos necessário, né? Com o mínimo necessário, talvez, né? E isso daí é muito difícil, né? Porque a matéria é boa demais, né? É tudo muito gostoso, né? A comida, então, né? Como fugir disso? Que é gostoso demais. A mesma coisa em relação ao sexo. A gente se apega porque os nossos prazeres moram ali. Só que como, daí eu fico me perguntando, né? Uma hora eu vou chegar para Jesus, quando eu tiver essa oportunidade, eu vou chegar nele e vou perguntar assim, por que você fez essas coisas tão gostosas? Né? Como que a gente vai viver, se desprender das matérias, sendo que é tão gostoso assim? Né? Só que eu já sei a resposta dele, antes de chegar lá. Porque eu acho gostoso agora. Porque os meus padrões, né, de prazeres, eles são relativos à minha evolução material e espiritual, né? Paulo fala lá nas epístolas dele, que ele fala assim, quando eu era menino eu falava como um menino, agia como um menino. Hoje, como homem, eu falo como homem, estou agindo como um homem. É mais ou menos assim. Então, quando nós estivermos mais evoluídos, esses prazeres de meninos e de meninas,
eles serão transformados. Há 10 anos atrás, talvez a gente tinha outros prazeres, né? Hoje já temos outros, amanhã teremos outros. E através de mudanças de atitude, e obviamente, igual falou no capítulo passado, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, o caminho é fazer caridade. Se hoje a gente não sente prazer fazendo caridade, esse é o único caminho. Vamos fazendo sem sentir prazer, porque esse é o único caminho. Até uma hora que fazer a caridade será o nosso prazer. E aí, nós vamos deixar de ter tanto prazer nas coisas materiais, porque isso vai ser substituído. As nossas vicissitudes, os nossos maus hábitos serão substituídos por bons hábitos, por virtudes. E aí, na hora que a gente chegar na frente de Jesus, não vai precisar mais perguntar isso, porque a gente vai saber a resposta. Vai falar, por que você fez o sexo tão gostoso assim, a comida tão gostosa? Nós não vamos chegar, na hora que a gente chegar na frente dele, nós já vamos falar, olha, por que você nos ensinou que amar é tão gostoso assim? Se eu soubesse, eu tinha feito antes. Né? Mesma coisa, quem é pai, quem é mãe sabe do que eu vou falar aqui, ver a felicidade dos filhos, dos netos. É uma coisa fora de sério. Ainda mais se isso for por satisfação que são de coisas fora da matéria. Quando, por exemplo, quando receber um carinho de uma criança, um abraço. Isso, para um pai e para uma mãe, receber um abraço espontâneo, é uma coisa assim que é um prazer, né? Fora de sério. E aí nós começaremos a substituir os nossos padrões, né, de prazer. Beleza. Então, daí por isso que o jovem rico ali, assim como a gente, fica triste, né? Mas então não vou poder mais fazer tal coisa e tal, não sei o quê. Pois é. Mas Jesus não foi lá e segurou o cara, né? Olha só que interessante. Ele não foi lá e pegou o cara pela roupa assim e falou, não, vem cá, você vai ter que me seguir. Ele não faz isso com ninguém. Ele não fez com ninguém aqui. Todo mundo veio aqui por livre e espontânea vontade, penso eu, acredito, né? Então Jesus ele não vai fazer isso com a gente, tá? Ele vai deixar a gente refletir, se transformar, né? Conforme a nossa própria vontade. Outra passagem aqui, só para contextualizar essa passagem aqui do jovem rico, dentro desse capítulo aí de Mateus, capítulo 19, tem outras passagens também nesse próprio capítulo. Por exemplo, deixar vir as minhas criancinhas, né? Ele fala também nesse mesmo capítulo que ele guarda ele conta essa história aí, né? Que essa história aconteceu, não é uma parábola. Ele estava lá ensinando, pregando e chegou esse menino aí, esse jovem rico, né? E deixar vir as minhas criancinhas também não é uma parábola, né? Aconteceu mesmo. E um outro ensinamento que ele traz também nesse mesmo capítulo é quando ele fala que todo aquele que deixar o pai e a mãe, né, deixar a esposa para seguir ele, que também é muito interessante para a gente, né? Porque muitos de nós deixamos alguém em casa, né, e para estar aqui pensando, não estou falando que aqui seja o mestre, que aqui esteja Jesus, isso e aquilo, né? Aqui, Jesus falou que onde estivesse 2 ou mais reunidos em teu nome, ali estaria. Então, ele está aqui também. Mas não estou falando que eu sou certo e que essa casa é a certa e fora daqui não há salvação. Aqui também é um dos caminhos, não é o único. Mas, voltando ali a essas reflexões que são trazidas aí nesse mesmo capítulo, é muito denso, todos esses capítulos, todos eles, quando a gente vai estudando, tem muito ensinamento. E um deles, que está aí dentro desse capítulo, é esse daí para a gente refletir, né? Quando a gente abandona a mãe, o pai, o filho, ou qualquer que seja, para fazer o bem, né? E eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E aí, uma outra parábola, né, uma outra passagem, né, que não é uma parábola, não é uma história, que aconteceu enquanto Jesus caminhava na multidão. Um homem
lhe disse do meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que reparta comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Homem, quem estabeleceu que eu pudesse ser juiz ou fazer vossas partilhas? Ele falou: Olha, eu não tenho nada a ver com a sua história aí, eu não tenho como dividir a herança entre vocês aí, isso aqui, né? Aí depois ele disse: Tende cuidado para guardar-vos de toda avareza, pois em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que possui. Então a nossa vida não depende dos bens que nós possuímos. Ela depende, de certa maneira, nas nossas convicções materiais, materializadas. Ah, então a pessoa que é assim assado, que tem tal coisa, ele é importante, ele não é. Mas o que Jesus fala é o contrário ali. Que isso não depende. A nossa vida não depende dos bens que a gente possui. Que nós teremos provavelmente o mesmo final, né? Chegará a época da nossa vida que nós partiremos dessa, deixaremos o corpo material e deixaremos nossas riquezas materiais. E aí? O nosso espírito ele vai ficar vibrando em qual atmosfera? Ele vai ficar buscando o quê? Né? Quais são os nossos hábitos? Quando a gente desencarna, a gente não tem uma mudança de vida radical. Nós continuaremos com o nosso mesmo padrão mental. Com o mesmo padrão mental. Por isso, por exemplo, abrindo um parênteses aqui, em relação ao suicídio. Né? Pessoa que ela está em depressão, ela busca um alívio. Ela não aguenta mais a situação. Lê do engano. Porque ela vai se desprender do corpo físico, entre aspas. Vai se desprender da vida orgânica. Mas o seu corpo nem vai se desprender do corpo físico. Ela vai sentir os horrores da decomposição do próprio corpo. É o que os espíritos nos relatam, né? No Livro dos Espíritos e em outros livros, né? Até o próprio livro Nosso Lar, de André Luiz, que fala isso. Então, esse nosso padrão mental, ele não muda com a ocasião da nossa morte. Não muda. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos mudar o nosso padrão mental desde já. E aí, se o nosso padrão mental não ajuda, porque muitas vezes a gente não tem um domínio sobre o que a gente pensa. A nossa mente, ela vai, assim, sabe, ela parece que tem vida própria. Na verdade, não tem, né? Quem comanda a nossa mente é o nosso espírito. É o nosso espírito que fica atribulado, né? E por vezes a gente não consegue controlar os nossos pensamentos. Mas as atitudes, né, que a gente possa tomar, como fazer caridade, fazer o bem para uma outra pessoa, mesmo em estado de atribulação mental e tal, com o estresse do nosso cotidiano, esse ato de bondade vai nos ajudar a termos mais concentração, a termos mais serenidade no pensamento e tudo mais. Jesus lhe disse em seguida essa parábola. Aí ele contou uma história. Havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente. E revolvia dentro de si esses pensamentos. O que farei se não tenho lugar onde guardar tudo o que vou colher? O cara colheu muita coisa, a lavoura dele, né, rendeu muito, ele não tinha nem lugar para guardar. Daí ele falou: eis o que farei. Pensou: derrubarei meus celeiros e construirei outros maiores. E ali colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: tendes agora muitos bens em reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus, nesse mesmo instante, disse a esse homem: como és insensato, tua alma será arrebatada ainda esta noite. Ave Maria, vai ser, né? E para quem ficará isso que guardaste? Para quem? Né? Ó a herança. Para quem? Assim acontece com aquele que guarda tesouros para si mesmo e que não é rico perante a Deus, né? Então, a gente não vai levar. Né? Muitas vezes... Eu poderia citar um exemplo aqui para vocês, mas eu tenho certeza que vocês conhecem um, ou dois, ou três, ou vários. Casos em famílias de herança, seja de rico, seja de pobre, porque acontece, depois que a família morre, os que ficam brigando e dá algumas desavenças por conta do que restou. Muitas vezes por conta de uma televisão, por conta de um radinho de pilha. Né? Então, eu conheço a história assim e vocês provavelmente conhecem também. Né?
Então é seríssimo. Para que nós estamos acumulando? Dentro desses estudos de hoje, dentro desses capítulos aí, Jesus fala também sobre aquela passagem que ele fala assim: olhai os lírios nos campos, né? Olhai as aves no céu, que não guardam, né? Que não esperam, isso e aquilo. Porque, no sentido de não querer acumular muitas coisas, porque olha só o que aconteceu, né? Dentro dessa história. Essa história quem contou foi o próprio Cristo, o próprio Mestre. E tendo Jesus entrado em Jericó, uma outra passagem aí, tá? Do Evangelho de Lucas, né? Que ele fala essa parábola aí de Zaqueu, né? Essa história conhecida por muita gente, né? Se popularizou muito essa história. E também tem a parábola dos talentos ali, que eu já chego nela. E tendo Jesus entrado em Jericó, atravessou a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e bastante rico. Os publicanos eram hebreus, eram pessoas de Israel mesmo. Essa época aqui, Israel era dominada pelo Império Romano. E os publicanos eram gente dali mesmo. É como se, por exemplo, se o Brasil estivesse sendo colonizado por um outro país, né? Faz de conta que nós estivéssemos sendo colonizados por um país X, e esse país tivesse seus soldados aqui, tivesse seu exército aqui, mas o publicano era gente brasileira. Nesse caso ali, gente de Israel mesmo. E eles cobravam os impostos do próprio povo e repassavam para o Império Romano. Então Zaqueu era um desses. E não era só um publicano, ele era chefe dos publicanos. Tinha muito dinheiro, né? E querendo encontrar Jesus para conhecê-lo, não podia devido à multidão, porque ele era de estatura baixa, ele era igual eu, baixinho, né? Dizem aí que esse negócio de ser baixinho tem grandes personalidades também foram bem baixinhas, tá? Então, assim, né, Francisco de Assis, que tinha 1,5 m. Eu sou maior que ele. Bezerra de Menezes, que era mais baixinho ainda. Dizem que Bezerra de Menezes tinha 1,30 m. Pequenininho, né? Jesus era alto. Aí, então, Zaqueu, como ele era de estatura baixa, ele subiu, né, numa árvore, né? Uma grande árvore. Aqui ele fala uma grande árvore, em outras traduções da Bíblia fala o sicômoro, né? Uma figueira, uma árvore igual essa que nós começamos aqui embaixo do nosso sopão, é uma figueira também. Então ele subiu com uma árvore dessa para ver Jesus. Vendo Jesus, né? Jesus viu ele e falou assim, tendo Jesus chegado a esse lugar, levantou os olhos para o alto e tendo visto, disse-lhes: Zaqueu, descei depressa, pois preciso ficar hoje em vossa casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu-o com alegria. Todos viram isso e disseram murmurando: Ele foi hospedar-se na casa de um homem de má vida, porque eles tinham má reputação de roubar, né, dinheiro e tal, cobravam impostos além da conta e ficavam com dinheiro. Um outro cobrador de impostos, né, é o próprio Mateus, Levi, era cobrador de impostos, publicano também, que é um evangelista, um dos 12 apóstolos. E aí eu recomendo, em relação à história de Zaqueu, que a gente leia um livro chamado 13º Apóstolo. O 13º Apóstolo, eu não tenho certeza, mas é de Jorge Damas, tá? Salvo engano aí o nome do autor, que conta a história de Zaqueu, que foi o 13º apóstolo, né? Depois que Judas Iscariotes saiu da turma, né, porque ele traiu Jesus, aí os outros 11 apóstolos chamaram mais alguém, né, chamado São Matias, que é Zaqueu. Zaqueu virou um apóstolo do Cristo. Tá nesse livro aí. Fantástico, né? E aí tem uma encarnação dele que foi um desses espíritos que eu falei agora há pouco, aqui, que eu não vou contar para que todo mundo possa ler o livro. Um desses aí que eu falei que era baixinho, Zaqueu. Legal, né? Ele era baixinho lá, Zaqueu, e aqui nessa encarnação dessa que eu falei, ele também era baixinho. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, dou a metade de meus bens aos pobres, e, se fiz ou mal a quem quer que seja, pago-lhe 4 vezes mais. Sobre o que Jesus lhe disse, esta casa recebeu hoje a salvação, pois esse homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido.
Então, Zaqueu, ele começou aquele processo de desprendimento, né? Material. Era rico, né? Chefe dos publicanos. Então, tinha toda uma questão social e política também envolvida nessa história, porque Jesus também não era muito bem visto, tanto pelo Império Romano, tanto pela política local lá dos israelitas na época, né? Dos hebreus. Porque Jesus, todo mundo seguia ele como mestre, como Messias, como o rei dos reis, né? E eles tinham medo que esse Jesus tomasse o governo do local, né? Então, por isso que ele não era bem visto pelos poderosos da época, né? Então, eles provou aí, através dessa história, que Jesus ele não tinha, assim, preconceitos contra as pessoas, né? Ele pegou como apóstolo o São Mateus, Levi, né? Que era um publicano, virou apóstolo dele. Ele foi se hospedar na casa do chefe dos publicanos também. Então ele não tinha limites para ele. Ele era dos pobres, não, qualquer um, dos doentes, né? Estava lá, veio procurar e salvar o que estava perdido. Assim como aconteceu com Maria de Magdala, Maria Madalena, né? Que era, né, além dela ser uma prostituta, ela tinha, né, um prostíbulo. E assim como outros tantos exemplos, né, de pessoas que eram não eram assim bem recebidas pelo povo judeu. Então Jesus ele quebrava esses preconceitos, né? Havia um homem rico que se vestia, outra parábola aí. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho. Isso é uma parábola, tá? Parábola do mal rico. E que se cuidava magnificamente todos os dias. Então ele era bem vaidoso. Havia também um mendigo chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de chagas, que desejava saciar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe dava nada, e os cães vinham lamber-lhes as chagas. Aconteceu que esse mendigo morreu e foi levado pelos anjos aos seios de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no inferno. Olha só, o cara foi sepultado lá no quinto dos infernos. E quando estava nos tormentos, levou os olhos ao alto e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E gritando, disse essas palavras: Meu pai, tende piedade de mim, e enviai-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta do seu dedo na água para refrescar minha língua, pois sofro extremos tormentos nessa chama. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembrai-vos de que recebestes vossos bens em vida, e que Lázaro somente recebeu os males, ele era todo doente, né? Por isso está agora na consolação, e vós nos tormentos. E além disso, está firmado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que aqueles que querem passar daqui para onde estáis não podem, como não se pode passar daqui para lá. Então ele falando assim que a vida de Lázaro, como foi uma vida sofrida e tudo mais, doente, né, e que ninguém deu moral para ele foi recebido pelos anjos. Já um homem que era vaidoso, rico, e que não dava nada para Lázaro, que estava à sua porta doente, né, esse sim foi para o quinto dos infernos. Então estou vendo todas as parábolas, elas estão ligadas aos bens materiais, né? E aí, para finalizar, eu vou trazer uma reflexão aí sobre esses bens materiais. O rico lhe disse: Eu vos suplico que eu mandeis à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes dê testemunho, para que eles também não venham para esse lugar de tormentos. Ele queria avisar os irmãos dele que não tinham morrido, né, esse cara rico, mandasse, né, um aviso para os irmãos lá que não tinham morrido ainda, falar: vamos fazer alguma coisa aí, porque eu vim para esse lugar horrível aqui, vocês façam alguma coisa para que vocês não venham para cá também. Abraão lhes disse: Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, temos aqui uma passagem histórica também, né? Porque os judeus a essa época tinham a Torá, que eram os cinco livros de Moisés, e tinham também os livros dos profetas, os salmos, né? Isso e aquilo, os livros de um monte de profetas, né? Então ele falou assim, que os irmãos que ficaram lá em terra tinham os ensinamentos. Ou seja, tudo isso que nós estamos falando aqui já estava lá, desde o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é antes de 2000 anos. Antes de 2000 anos, os livros de Moisés têm para mais de 3.500 anos atrás.
Então, o que a gente está trazendo aqui é, mais uma vez, falar, mais uma vez refletir sobre essas coisas, que, né, o reino não é daqui, o reino não é aqui de matéria, a matéria não vai trazer a nossa felicidade eterna, não vai trazer a nossa salvação. Né? Mas o rico respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Mas o rico respondeu, meu pai, se algum dos mortos for encontrá-los, farão penitência. Abraão lhes respondeu, se eles não ouvem nem a Moisés nem aos profetas, não acreditarão em mais nada, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Então, para que nós possamos nos apegar a tudo que a gente já tem aí de ensinamento. Nós temos a própria Bíblia, né? Essa Bíblia que a gente conhece com o Antigo e o Novo Testamento, né? Que foi aí finalizada dessa forma que a gente conhece aí, depois de 100 anos depois de Cristo, e depois dos outros concílios, das reformas e tudo mais, mas ela já tem muito peso, muita informação, muitos ensinamentos. E toda a doutrina espírita, que perfazem aí mais de 50 mil obras espíritas espalhadas, né, aos 4 cantos aí do nosso país, que a gente pode estudá-las. Então, que não precisa vir um Cristo aqui falar o que tem que fazer. Cara, já tem bastante coisa. O próprio Evangelho, quando eu fui retomando esses capítulos do Antigo Testamento, é muita informação mesmo. Nesses estudos, por exemplo, é que Jesus fala, entre essas parábolas, ele fala aquela parte lá que buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Então, quando a gente faz o bem, quando a gente busca as coisas eternas, as nossas virtudes, o restante chegará para a gente. E chega. Primeiro ponto é porque a gente muda também o nosso padrão do que é necessário para a gente. E aquilo que ainda é necessário, ele vai aparecer. Né? Na igreja do meu irmão, por exemplo, eles sempre falam assim que Deus proverá. Deus proverá, e eles conseguem. Eles têm muita fé, né? E eles não têm a doutrina dos Espíritos para esclarecer isso. Então, por quê? Porque eles buscam virtudes, buscam penitência a Deus, né? As coisas imateriais. E aí o restante vem para a gente, né? O universo conspira ao nosso favor. Essa última parábola aqui para correndo, rapidinho, é uma parábola que um senhor que ia viajar, ele tinha 10 talentos, 10 dinheiros, né? 10 dinheiros não, ele tinha 8 na verdade ali. E aí ele entrega 5 moedas, 5 talentos para um dos seus servos, 2 moedas para outro e 1 moeda para o terceiro. Aquele que ele entregou 5 moedas, ele multiplicou essas moedas, ele conseguiu outras 5. E aí quando o senhor voltou, ele, em vez de entregar as 5, ele entregou 10. Falou, toma aqui as 5 que você me deu, e eu consegui mais 10. Entregou para o Senhor. Ele falou, bom servo. Né? Ele fala aqui. Ó. O que ele fala? Bom e fiel servidor, porque foste fiel com pouca coisa. Dar-vos-ei muitas outras. Entrai em gozo de vosso Senhor. Aí aquele que havia recebido 2 moedas, 2 talentos, também conseguiu dobrar, multiplicou, né? E entregou, quando o Senhor voltou, em vez de entregar 2, entregou 4. Né? Aí ele repete lá, bom e fiel servidor, porque foste fiel com pouca coisa, dar-vos-ei muitas outras, entrai no gozo do vosso Senhor. Né? E aquele que tinha recebido 1, sabe o que ele fez? Ele enterrou o dinheiro. Porque ele ficou com medo, ele ficou com receio. Daí quando o Senhor voltou, ele entregou esse daí para ele. De novo. Não gastou o dinheiro, né? E aí olha só o que ele fala aqui, ó. Servidor mau e preguiçoso. Né? E aí ele fala que a gente deve multiplicar os nossos bens. Mas aí eu fico pensando, né? Aí a pessoa pensa, então eu tenho que ficar rico mesmo. Tem que multiplicar isso tudo, porque eles me deram e eu vou multiplicar e tal. Só que tem um detalhe aí que a gente pode se perder no caminho.
que a pessoa multiplica, mas sabe para quem que ela entrega? Para o Senhor. Nenhum dos servos ficou com nada. Porque não era deles. Nenhum desses bens são nossos. Nós somos fiéis depositários. O fiel depositário é aquele que toma conta de alguma coisa. E nós estamos tomando conta, por enquanto. E daí o que nós estamos fazendo com os nossos bens materiais? E aí, para finalizar, o que são os nossos bens materiais? Não é apenas o dinheiro, gente. Os nossos bens materiais são a nossa saúde, né? Os nossos direitos que a gente tem de chegar, de ir e vir. E o que nós estamos fazendo com isso? O nosso tempo. Nós somos livres com o nosso tempo. Vocês estão livres com o tempo de vocês. Esse tempo de vocês aqui está livre. Vocês vieram para cá porque vocês estão com esse tempo livre. E o que nós estamos fazendo? Na hora que a gente voltar para lá, o que nós vamos falar que nós fizemos com o nosso corpo, com a nossa saúde, com o nosso tempo? Né? Então, assim, o que nós estamos fazendo? Nós devemos multiplicar. Se a gente só fazer o nosso deverzinho de casa e entregar ali bonitinho, seremos maus servidores. Nós devemos multiplicar, nós temos capacidade para ir além, gente. Nós temos muito potencial, mas muito potencial mesmo, de fazer um monte de coisa. E, no geral, a gente não faz. Né? E eu falo por mim. Tenho potencial para fazer um monte de coisa e não o faço. Paulo fala assim, o mal que eu não quero, esse eu faço. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Sabe por quê? Aquela conversa que a gente teve aqui no sábado. A gente tem consciência. E cada vez mais estamos tendo consciência, mas ter consciência não basta. Tem que ter boa vontade, tem que ter ânimo. Tem que colocar a mão na massa, tem que trabalhar. Ter boa vontade é igual esse cara ali que estava com uma moeda e enterrou ela. Ele tinha consciência que ele teria que devolver. Mas não basta. Tem que trabalhar, que foi o que os outros fizeram, para multiplicar. Então, dentro desse todos esses entendimentos, né, em especial nessa última parábola dos talentos, da multiplicação dos talentos, no próprio capítulo aí 25 de Mateus, ele traz outras passagens. Por exemplo, das 10 virgens. Ele começa o capítulo 25 falando das 10 virgens. As 10 virgens nessa parábola aí são 10 mulheres que estão esperando o seu noivo. E aí, 5 delas preparam um azeite para acender a lâmpada, né? Que naquela época era uma lamparina, né? de óleo para acender. 5 delas preparam e ficam esperando o noivo. Aí, na hora que o noivo chega, elas acendem, o noivo vê elas, aquela coisa. E 5 não. 5 não, ficam despreparadas. E aí, o que tem a ver essa parábola com tudo isso? Para a gente se preparar. Como que a gente vai... Amanhã, depois, a gente bate as botas. E aí, como que nós estamos despreparados? É aquilo tudo que eu falei, né? Agora há pouco, sobre a nossa mudança de conduta, mudança de hábitos. Para que daqui a pouco, na hora que chega, nós estejamos preparados, angariando, né, recursos para que a gente possa se sustentar espiritualmente e não ficar lá, né, numa situação debilitada. Né? E a outra, para finalizar também, que é uma passagem que foi trabalhada no capítulo anterior, que é quando Jesus fala assim, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste e tudo mais. E ele conclui lá falando assim, todas as vezes que fizestes a um desses pequeninos, a mim mesmo que terá feito. Então, ou seja, quando a gente fica com dúvida se essa casa, se qualquer outro ato de caridade é coisa de Deus ou não, vamos lembrar disso. Vamos lembrar disso. Porque nós estamos fazendo algo de bom e útil. Todas as nossas palestras, todos os nossos cursos vão culminar aqui dentro do nosso programa Concafras para uma coisa. Trabalho. Trabalho. É o caminho. Fazer caridade. É o caminho. O planeta tem que melhorar. E ele vai melhorar através disso. Enquanto nós não tivermos condições, igual acontece até hoje, dessa aí da parábola da história do Lázaro, as chagas, e com o rico que derramava as coisas, as migalhas da mesa dele, ele não dava para o Lázaro. Enquanto nós não tivermos uma plenitude de igualdade entre as pessoas, não igualdade, eu igual a ela, não, mas de dignidade, das pessoas não sofrerem, né?
A gente poder amenizar as coisas. As pessoas continuarão sofrendo, talvez, mas que a gente não seja conivente, né? E como que fala naquela música da Mercedes Sosa lá? Eu só peço a Deus que eu não seja indiferente. Que a gente não possa ser indiferente. E para eu não ser indiferente, eu tenho que agir. Porque senão eu não faço nada. A pessoa está sofrendo lá, eu não faço nada. Enquanto isso não acontecer no planeta inteiro, nós não teremos um planeta de regeneração. Então é assim. O mundo vai evoluir para isso. Nós não temos outro caminho, nós temos que fazer parte disso. Ou nós vamos sair dele. Porque nós não seremos mais úteis aqui. Tem que trabalhar, gente. É o caminho, tá bom? Então essas dificuldades materiais que a gente tem, esse apego, isso é para todos nós. Todos nós temos, só Deus sabe as dificuldades que nós temos, as nossas limitações em relação à matéria, aos bens materiais. Nós temos que mudar essa situação. Todos nós. Né? Vamos fazer nossa prece, que eu já falei demais. E levando o nosso pensamento a Jesus e agradecer pela oportunidade que tivemos das reflexões. Graças a Deus que assim seja.